Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé. Uma experiência de aprofundamento em temas pertinentes à nossa vida da comunidade e sempre buscando no aprendizado e na partilha levar até você a melhor informação. Convido você a elevar seu pensamento a Deus, colocando a sua oração no coração do Pai Eterno para juntos acolhermos a sua vontade. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje o nosso programa trata sobre a campanha da Fraternidade 2024. Uma campanha inspirada na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, com o tema Fraternidade e Amizade Social. E o lema, Vós sois todos irmãos e irmãs, retirado da citação bíblica de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Para aprofundarmos nessa temática, temos a alegria de receber como convidados que estão conectados conosco o Padre Anísio Tavares, missionário redentorista e autor do livro da campanha da Fraternidade 2024 com os encontros da Scala Editora. Padre Anísio, bem-vindo, uma alegria acolhê-lo. Obrigado, Padre Wellington, pelo convite. Obrigado também a todos que estão nos acompanhando. Possamos aproveitar bem desse nosso encontro de hoje. E também está conosco o Padre Jean Paul Hansen, assessor do setor de campanhas da CNBB. Padre Jean Paul, seja bem-vindo. Muito obrigado. Minha saudação a todos os telespectadores da Rede Pai Eterno. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu começo perguntando, Padre Jean Paul, sobre o movimento que é criado no Brasil nesse período da Quaresma, fazendo memória dessa forma tão peculiar, tão própria do Brasil de viver o tempo quaresmal. Quando surge, do ponto de vista aí da realização, a campanha da fraternidade propriamente dita em nosso país? A campanha da fraternidade nasceu em 1962, em Nísia Floresta, na Diocese de Natal, Rio Grande do Norte, como uma experiência piloto que depois se espalharia em 1963 por todo o Nordeste e em 1964 ela teve a sua primeira edição nacional. Foi Dom Helder Câmara, que então secretário da CNBB, no dia 26 de dezembro escreveu uma carta a todo o episcopado propondo que em 1964, na Quaresma, acontecesse a primeira edição nacional da campanha da fraternidade. Padre Anísio, o senhor teve a oportunidade de elaborar o texto dos encontros da campanha da Fraternidade em Família 2024 da Scala Editora. Este subsídio, ele já tem um bom tempo que assessora as famílias do nosso país e é uma iniciativa dos missionários redentoristas, esses encontros. Recebeu o convite para escrever os livros da campanha da fraternidade de 2021, 22, 23 e agora também 24. Então, já estou nesse projeto há algum tempo e, de fato, expressa aí a nossa sintonia com a Igreja do Brasil, com a CNBB, esse desejo de evangelizar as famílias a partir desse apelo social que a campanha da fraternidade nos faz.
Então, nós, missionários redentoristas, temos esse trabalho evangelizador em sintonia com a igreja, e para mim é uma alegria poder participar, poder contribuir de alguma forma, né, oferecendo esse texto para que o povo possa rezar, refletir, uma linguagem muito simples, muito acessível a todo o nosso povo, ao mesmo tempo profunda, que leva a reflexão. E com isso nós procuramos então, de fato, apresentar um conteúdo para levar nosso povo à oração e viver bem o tempo quaresmal. Padre Jean Paul, como é escolhido o tema de uma campanha da fraternidade para a experiência da igreja no nosso país? O tema da campanha da fraternidade é escolhido sempre 2 anos antes pelo Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB. Esse conselho reúne a presidência da CNBB e os presidentes das 12 comissões ordinárias da CNBB. Sempre 2 anos antes, os bispos se detêm a refletir sobre as propostas recebidas e sobre a oportunidade de cada tema e cada lema. Na primeira reunião do ano, são escolhidos o tema e o lema. Depois, em seguida, são aprovados e aperfeiçoados o objetivo geral e o objetivo específico, e em seguida a oração daquela campanha da fraternidade. As sugestões podem chegar à CNBB de diversas formas. Elas vêm das próprias comissões episcopais da CNBB, elas vêm de congregações ou ordens religiosas que escrevem à presidência da CNBB suplicando algum tema, sugerindo algum tema, ou ela pode vir também de alguma outra organização extra-eclesial ou mesmo de alguns fiéis que escrevem à presidência da CNBB pedindo com argumento, com fundamentação, para que determinado tema, desde que ele esteja dentro das perspectivas da campanha da fraternidade, seja tratado. Padre Anísio, como o senhor poderia destacar assim, o aspecto daquilo que nós temos de próprio da vivência da Quaresma no Brasil? Como o senhor olha a importância de se abraçar e se vivenciar a campanha da fraternidade em nossas comunidades? Eu acredito que a campanha da fraternidade vem trazer para o tempo quaresmal um compromisso de fé. E, de fato, cada ano a CNBB procura oferecer um tema que, de fato, nos leve a colocar a palavra de Deus em prática, a levar, de fato, o nosso povo a viver o tempo penitencial com um compromisso de fé. Então, toda conversão é uma conversão a Deus e é também uma conversão aos irmãos, porque a conversão segue a dinâmica do amor, amar a Deus e amar ao próximo. Então, nesse sentido, a campanha da fraternidade tem esse objetivo, não é, de levar aí a todos a um compromisso de fé com realidades específicas da nossa sociedade. De modo especial, neste ano, quando nós falamos aí, né, fraternidade e amizade social, nosso tema, parece ser um tema um pouco abstrato, né, falar em amizade social, o que seria, né, o que de concreto tem nisso? E quando na realidade nós percebemos que o que de concreto há são nossas relações, precisam ser ampliadas, precisam ganhar novas dimensões, ir além dos nossos círculos familiares ou de amigos que nós temos ali por afinidade, mas reconhecer de fato que há uma relação que precisa ser ampliada, porque somos todos irmãos. Então, nesse sentido, eu acredito que a campanha da fraternidade tem ajudado muito o nosso povo a viver a Quaresma de um modo comprometido, de um modo, como nós costumamos dizer, com o pé no chão e com o coração voltado para Deus, para os irmãos, né? Então, nunca perdemos essa dimensão do transcendente e do imanente, porque tudo pertence a Deus, né? Então, vejo por aí o compromisso e o papel bonito da campanha da fraternidade no nosso país, completando seus 60 anos. Padre Jean Paul, existem outras campanhas que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza para além da campanha da fraternidade? O senhor poderia
discorrer sobre as campanhas que são realizadas pela Conferência dos Bispos do nosso país? Então, no Brasil existem basicamente 5 campanhas ao longo de todo o ano. 2 delas estão sob a responsabilidade da CNBB, que são a campanha da fraternidade e a campanha para a evangelização, realizada no tempo do Advento. Mas há outras campanhas, por exemplo, a campanha missionária no mês de outubro, esta sob a responsabilidade das Pontifícias Obras Missionárias, e também aquelas 2 outras campanhas que são praticamente apenas uma coleta, a coleta dos lugares santos na Sexta-feira da Paixão e a coleta do óbolo de São Pedro na solenidade de São Pedro e São Paulo. Estas 2 coletas ou estas 2 campanhas sob a responsabilidade no nosso país da Nunciatura Apostólica. De tal forma que, sob a responsabilidade da CNBB, nós temos a campanha da fraternidade e a campanha para a evangelização no Advento. Quando nós falamos da campanha da fraternidade, Padre Jean Paul, qual a importância das igrejas particulares, e aí no caso as dioceses, paróquias e comunidades, de abraçarem a campanha da fraternidade como sendo também um preceito dentro do tempo quaresmal? É a máxima importância, Padre, porque a campanha da fraternidade não acontece nas redes sociais, nem nas redes de televisão. A campanha da fraternidade acontece lá na base onde está a igreja, na comunidade, na família, na paróquia, na diocese. É ali onde acontece o cotidiano da vida da igreja que acontece a campanha da fraternidade. E quando uma comunidade assume, abraça a campanha da fraternidade, ela está dando um enorme testemunho de comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana que está no Brasil, pois a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a expressão da comunhão entre os legítimos pastores de todas as igrejas locais do nosso país. Padre Anísio, falando sobre a experiência que o senhor já construiu ao longo desses anos, elaborando os textos, qual é o maior desafio? Depois de ter o texto base aprovado pela CNBB, como o senhor tem feito, quais são os elementos que o senhor procura ali objetivamente levar ao conhecimento das famílias para que os encontros populares aconteçam? Existe desafio maior ou menor a partir de cada campanha para se compor um texto dos encontros? Certamente, cada tema tem a sua complexidade, a sua densidade. Então, geralmente, o que eu procuro fazer? Né? Primeiramente, colocar esse tema em oração, rezar. Né? Então, nós temos o tema, temos a oração, temos ali a proposta, mas todo o processo de redação textual ele deve passar por uma experiência primeiro de oração. E depois, claro, a dificuldade de escrever para um Brasil tão grande, de diversas culturas, onde diversos grupos se reúnem, em diversas situações e contextos. Então, como preparar um texto que possa falar ao coração das pessoas, de norte a sul desse país, de leste a oeste, né? Oiapoque ao Chuí, como nós costumamos dizer. Então, o desafio é traduzir o tema da campanha num texto que seja ao mesmo tempo reflexivo e ao mesmo tempo orante, que são encontros de oração, encontros de partilha. Então, desde uma linguagem acessível até uma linguagem orante, reflexiva, para que nós nunca percamos a sintonia com aquilo que dá vida à campanha da fraternidade, que é a fé vivida no tempo quaresmal. Então, nesse sentido, é um exercício grande. E de um tema para outro, claro, cada um tem a sua complexidade, como eu disse, mas também as suas facilidades. Deste ano, por exemplo, Fraternidade e Amizade Social foi uma retomada, trazer novamente a fraternitude para a reflexão do nosso povo. Então, foi uma base da qual nós partimos
e, claro, tentar traduzir para o nosso contexto brasileiro. Então, essa experiência, particularmente a última, foi assim, uma experiência bastante profunda de reler e aprofundar aquilo que o Papa está nos pedindo, para que sejamos todos irmãos. Não é só palavra, não é só uma ideia, é uma realidade que tem que acontecer, e isso que nós buscamos levar para o texto deste ano. Diante desta provocação, nós estamos realizando o nosso Conhecimento da Fé hoje, falando justamente da importância que tem a campanha da fraternidade para toda a igreja no Brasil e sobre esse tema que chama a nossa atenção porque a amizade social e a fraternidade é o coração daquilo que a campanha nos envolve a realizar neste período. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos continuar falando sobre a campanha da fraternidade promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre a campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e Amizade Social. Estão conosco o Padre Jean Paul, do setor de campanhas da CNBB, e o Padre Anísio Tavares, missionário redentorista, autor do livro da CF em Família, da Scala Editora, uma iniciativa dos redentoristas para a evangelização popular. Padre Jean Paul, eu pergunto sobre o tema, e aí o tema da campanha da fraternidade deste ano é fraternidade e amizade social. O que os bispos, os nossos pastores desejam que as nossas comunidades aprendam desse tema? O objetivo geral da campanha da Fraternidade 2024, que é elaborado, aperfeiçoado pelos bispos, expressa muito bem o desejo geral do episcopado acerca desta campanha da fraternidade. O objetivo geral diz que com esta campanha da fraternidade nós queremos despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana aberta a todos, fortalecendo e promovendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Como esse tema foi proposto e aprovado no início de 2022, os nossos bispos refletiam naquela ocasião sobre a divisão, a polarização, o aumento da indiferença, da intolerância, da violência, do ódio no nosso país. E então se perguntavam o que fazer, o que nós podemos fazer para ajudar o povo brasileiro a reencontrar o caminho da fraternidade. E então decidiram repropor ao nosso povo, à igreja, às pessoas de boa vontade, o magistério do Papa Francisco na Fratelli Tutti. Nós vivemos numa sociedade enferma e o remédio é a amizade social proposta pelo Papa Francisco. A reflexão dos nossos bispos tem esses dois polos: o diagnóstico de uma sociedade enferma e a proposta de um remédio por parte do Papa Francisco. Padre Anísio, quando falamos de divisão e polarização, nós não estamos falando
apenas no campo político, né? Isso começa a ser um diagnóstico da doença social que o mundo enfrenta dentro das nossas casas, das nossas famílias, das nossas escolas, na diversidade de opiniões e onde as divisões vão sendo cada vez mais aprofundadas. A polarização na política, ela é talvez a que mais salta aos olhos por conta do ambiente que nós vivenciamos. Mas como o senhor observa a contribuição da Fratelli Tutti para sanarmos essa enfermidade que a sociedade tem vivido de divisão e de polarização? Eu acredito que Papa Francisco deixa muito claro na Fratelli Tutti que o problema não são as diversidades de opiniões. Aliás, isso é até positivo. Se pensássemos todos da mesma forma, como seria o mundo, né? Então, a diversidade de pensamentos é importante. Afinidade com um partido político ou outro, diversas opiniões a respeito de todos os âmbitos da sociedade, e isso é saudável. Agora, a preocupação que adoece de fato a sociedade é a incapacidade do diálogo. E essa é uma palavra que o Papa Francisco coloca muito na Fratelli Tutti. O importante é retomar o diálogo. Um diálogo que não anule as diferenças, mas que seja capaz de nos levar a compreender, a perdoar, a recolher o outro e evitar essa polarização. A polarização ela vem justamente quando o diálogo se torna impossível. E nesse sentido, eu acredito que a era digital, com seu sistema algorítmico, ela tem contribuído muito com isso, para formar bolhas de interesse. Então, eu, dentro do meu âmbito, da minha visão de mundo, do modo como eu compreendo a realidade, eu só vou ver aquilo, só vou ter um tipo de visão. E quando vem a diversidade, o que fica para fazer? É rejeitar, não aceitar. Então, isso é uma doença. Isso é o que adoece realmente a nossa sociedade. Nesse sentido, as redes sociais têm contribuído muito. E, claro, nas redes sociais nós vemos passar aí a política, a economia, a cultura em geral. Então, de fato, eu vejo aí um dos pontos fundamentais que precisamos vencer, o que precisa ser tratado e curado, é, de fato, a questão do diálogo, ou da falta do diálogo. Nós precisamos retomar a capacidade de dialogar para, de fato, apontar caminhos novos para a nossa sociedade. Padre Jean Paul, quando falamos da Fratelli Tutti, talvez as pessoas se esqueçam das motivações, das ideias mais centrais dessa grande encíclica do Papa Francisco. Vamos retomar no que aquilo que o senhor observa, naquilo que o senhor pôde ler dentro dessa parte do magistério, do ensinamento do Papa Francisco. O que mais lhe chamou a atenção nesta encíclica, que é a base, por assim dizer, da campanha da fraternidade desse ano? Então, nós nos baseamos e queremos repropor ao Brasil esse magistério, essa expressão do magistério do Papa Francisco. Na Fratelli Tutti, o Papa faz uma leitura global da nossa cultura. Ele começa pelas sombras de um mundo fechado, né, que é o que nós fazemos na campanha da fraternidade, adaptado à realidade do Brasil. O que o Papa diz que no mundo nós vivemos nas sombras de um mundo fechado, nós chamamos aqui para a nossa realidade de uma realidade de alterofobia, de negação, de aversão ao outro. O Papa continua a sua reflexão identificando esses males da nossa cultura e oferecendo o remédio da amizade social, do diálogo, da boa política, sempre inspirado naquele estranho no caminho que resgata o caído de Jericó. O Papa identifica a humanidade hoje como aquele ferido no caminho de Jericó e nos chama a atenção para olhar para aquele que resgata o ferido, mas não um olhar apenas curioso, um olhar contemplativo, um olhar de quem admira o resgatador
do caído de Jericó e se dispõe a fazer a mesma coisa. Na campanha da fraternidade, nós fazemos uma leitura da Fratelli Tutti, propondo as suas ideias para o nosso país como um projeto de conversão. O que é que nós queremos para esta quaresma? Espelhar-nos no bom samaritano que resgata o caído de Jericó e sermos como ele, termos nas nossas cabeças a mesma lógica, termos nos nossos corações, como diz a carta aos Filipenses, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Padre Anísio, quando nós propomos um subsídio, e principalmente para ser acessível às comunidades, para termos aí os encontros acontecendo em meio às famílias, com os encontros propostos, como é que nós gostaríamos que as pessoas pudessem olhar para esse subsídio? E aí eu digo a partir da estrutura. Como o senhor estruturou esses encontros para que eles acontecessem nas comunidades e elas vivessem melhor esse tempo tão forte e importante da campanha da fraternidade? Estrutura um texto falando sobre uma situação dramática da sociedade. Nós devemos, à luz da fé, convocar a esperança. E o tempo quaresmal aponta para a vida nova de Jesus. Então, todo o nosso processo de conversão, ele está linkado e tem como ponto de referência a ressurreição, a esperança, a vida nova. Então, foi essa a ideia que eu tive ao estruturar os encontros, colocando sempre a questão do novo, da novidade, aquilo que Deus pode realizar sempre na nossa vida. Então, o primeiro encontro, eu coloquei um novo olhar sobre os desafios sociais a partir da fé. Então, quando nós olhamos para a nossa situação, sem a luz da fé, sem a esperança, nós tendemos a dizer que tudo está perdido, que não tem jeito. Então, não é esse o caminho. À luz da fé, nós somos convocados à esperança, acreditar que um novo modo de viver é possível, que novas relações sociais são possíveis. Depois, novos modos de aproximação aos rostos queridos e discriminados. Então, um ponto que o Papa Francisco tem trazido bastante para nós, que é a invisibilização de pessoas, né? Dos rostos, de fato, feridos e discriminados. Então, novos modos de aproximação, como nós podemos nos converter para ir ao encontro desses que estão invisibilizados, negados, excluídos, descartados da nossa sociedade, sempre com esperança. Depois também, novas relações econômicas e políticas que gerem vida digna para todos. Então, a novidade aqui, a experiência que nós fazemos da nossa fé em Cristo, nos leva a olhar para a dignidade humana. É para isso que Cristo veio, para nos dar vida e plenitude. Então, economia e política estão aí envolvidas, né, nesse sentido profundo de resgatar as pessoas. Então, um novo olhar sobre isso, não ver só apenas a corrupção, não se deixar levar por um pessimismo, né, mas ter consciência da realidade, um olhar positivo. Depois também, nova comunicação que congrega e faz viver. Agora há pouco mesmo fazia uma crítica, né, ao sistema dos algoritmos que acaba nos colocando em bolhas. Se nós não tivermos cuidado, nós não vemos outra coisa além daquilo que nós acreditamos. Enquanto que o diálogo é importante, que a diferença ela faz parte aí da nossa vida, né, de acolher o outro, os modos de pensar, dialogar, buscar em conjunto a verdade a partir das diversidades de pensamentos, de pontos de vista, né? Então, uma nova comunicação que nos faça, de fato, viver e viver congregados, né, como humanidade, na nossa casa comum. E, por fim, nova vida em Cristo, nova vida com os irmãos e irmãs. Então, somos todos irmãos e irmãs, como então a nova vida de Cristo pode nos ajudar a rever nossas relações. Então, sempre a palavra novo, ela vem trazer aí a novidade de Cristo sempre na nossa vida. E depois o subsídio também traz, além dos encontros em família, traz também a via sacra e o terço doloroso.
Então, são meios de levar o nosso povo a experimentar a realidade da dor, sim, que todos nós estamos enfrentando, como o Padre Jean Paul disse, na nossa sociedade doente, mas com esperança de uma novidade, de algo novo, de uma transformação que nós podemos sim fazer a partir da fé que professamos, nos unir a todas as pessoas com suas crenças, com seus pontos de vista, a buscar juntos uma nova humanidade. Padre Jean Paul, uma realidade do compromisso social que a campanha da Fraternidade traz é a oportunidade que as comunidades têm de, através de sua generosidade, alcançarem outras comunidades e projetos necessitados espalhados por todo o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa iniciativa da criação desse fundo, desse Fundo Nacional de Solidariedade, que já vem de algumas experiências da campanha da Fraternidade, como os projetos são escolhidos e como é feita também a aplicação dos recursos que os fiéis doam para esse fundo. É importante voltar, padre, àquele início da primeira pergunta que o senhor me fazia. Como é que nasceu a campanha da Fraternidade? A campanha da Fraternidade nasceu precisamente como uma coleta. A primeira necessidade que havia na origem da campanha da Fraternidade era de uma coleta que ajudasse, que subsidiasse as ações caritativas do Brasil, da Igreja no Brasil. A campanha da Fraternidade continua até hoje essa sua vocação. Hoje nós temos a coleta nacional da solidariedade em todas as comunidades cristãs do Brasil nas celebrações do Domingo de Ramos, ou seja, aquelas do sábado à tarde e do domingo, nas igrejas matrizes, nas comunidades, nos conventos, em todas as celebrações de Ramos, a coleta pertence à coleta nacional da solidariedade. Do montante arrecadado, 60%, a maior parte, fica na própria diocese e produz ali o fundo diocesano ou fundo arquidiocesano de solidariedade. A administração desse fundo pertence ao bispo com os seus colaboradores, o ecônomo, o vigário-geral, o coordenador de pastoral, e nas dioceses onde há também as equipes permanentes de campanhas. 40% do montante arrecadado é enviado para o Fundo Nacional de Solidariedade. Esse Fundo Nacional é gerido pela CNBB, não é para a CNBB. O Fundo Nacional de Solidariedade tem uma destinação própria. A CNBB é a gestora desse Fundo Nacional de Solidariedade. Para tanto, a CNBB publica todos os anos, esse ano será publicado no dia 1º de abril, o edital do Fundo Nacional de Solidariedade. O edital apresenta todos os anos 3 eixos, 3 possibilidades de projetos a serem contemplados pelo Fundo Nacional de Solidariedade. Contemplando um desses eixos, qualquer organização civil que tenha um CNPJ, seja ela religiosa ou não, pode inscrever na plataforma do Fundo Nacional de Solidariedade um projeto para captar recursos do fundo. O edital prevê as contribuições por região, por eixo e assim por diante. O importante é que estas entidades inscrevam os seus projetos na plataforma fns.cnbb.org.br. Todo o processo é feito de forma digital nesta plataforma. No edital você vai encontrar todos os requisitos, todas as exigências e é preciso cumpri-las, porque todos os projetos recebidos passam por um processo de triagem no departamento social da CNBB.
e se algum requisito não é cumprido, o projeto já é descartado nesta primeira triagem. Os projetos que passam por essa triagem chegam então ao Conselho Gestor. O Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade é presidido pelo secretário-geral da conferência, tem como vice-presidente o presidente da comissão sócio-transformadora, e nós somos ali mais de 10 pessoas empenhadas em estudar cada um dos projetos, em averiguar a sua necessidade e então em colaborar conforme as regras do edital para aquela obra social, sempre ligada ao tema da campanha da fraternidade daquele ano. 100% dos 40% que foram enviados para o Fundo Nacional são aplicados na dinamização da campanha da fraternidade e nos projetos. Para vocês terem uma ideia, em 2023, nós recebemos na plataforma 805 projetos e conseguimos ajudar 240 projetos. Por quê? Porque muitos não conseguem cumprir os requisitos ou não cumprem os requisitos. Outros nós não conseguimos ajudar pela insuficiência da coleta. Se tivéssemos mais recursos, teríamos muitos outros projetos para socorrer e ajudar em todo o Brasil. Nesses 240, nós tivemos projetos de todos os estados, de todos os regionais da CNBB, como dizia o Padre Anísio, do Oiapoque ao Chuí. Padre Jean Paul, quero aproveitar a oportunidade, porque é sempre muito importante afastar qualquer tipo de dúvida sobre a constituição do Fundo Nacional de Solidariedade e dos fundos diocesano ou arquidiocesano de solidariedade. Difere, em alguma forma, o objeto assistido, no caso, o projeto que pede o auxílio, a partir do tema da campanha? Exemplo, um tema mais ligado à área da saúde, tem por preferência, por exemplo, projetos ligados a essa área? Eu não sei se me fiz explicar para entender melhor, a partir do recorte de cada campanha. O Fundo Nacional ele quer ser uma expressão concreta daquela campanha da fraternidade. Então, em 2023, nós contemplamos projetos ligados à superação da miséria e da fome, porque o tema era fraternidade e fome. Então, abordamos nos 3 eixos. A urgência da fome, o primeiro eixo, então, a de aquisição de alimento para sanar a fome urgente. Num segundo eixo, a promoção da pessoa para a superação da fome, então projetos de emprego e renda no segundo eixo. E no terceiro eixo, a dimensão sociotransformadora, a formação para a superação da fome. Então, todos eles estavam ligados à fome. Neste ano de 2024, nós teremos 3 eixos ligados à amizade social, né? Não digo que não vamos mais contemplar projetos que tenham alguma fome por trás, mas a exigência deste ano será projetos ligados à amizade social. Perfeito. E nós ainda apontaremos os 3 eixos no edital. Tá certo. Nós vamos por um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar falando um pouco mais sobre a experiência da campanha da fraternidade, uma experiência profundamente brasileira da nossa vivência da Quaresma. Nós voltamos depois do intervalo.
Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, de hoje falando sobre a campanha da Fraternidade 2024, trazendo o tema Fraternidade e Amizade Social, lembrando-nos deste importante documento do Magistério do Papa Francisco, a encíclica Fratelli Tutti. E estão conosco o Padre Anísio Tavares, autor do Subsídio, Campanha da Fraternidade em Família, da Scala Editora. Ele que é missionário redentorista, já teve oportunidade de escrever outros subsídios da Campanha da Fraternidade, e o Padre Jean Paul Hansen, assessor do setor de campanhas da CNBB. Padre Anísio, nós falávamos no final do último bloco sobre o Fundo de Solidariedade, que é fruto de coletas solidárias que acontecem dentro desse tempo. O livrinho também, o livro da Campanha da Fraternidade em Família, motiva quem participa dos encontros a gestos concretos, por assim dizer? Sim, os encontros eles procuram levar, como eu disse, a oração, a reflexão, sempre tendo como centro a palavra de Deus e depois também o ensinamento do magistério, no caso deste ano, o Papa Francisco, Fratelli Tutti. E sempre o apelo a uma prática. Então, a sugestão que eu ofereço, as sugestões para cada encontro, elas buscam ser ao mesmo tempo gerais, mas ao mesmo tempo concretas. Porque é difícil, como eu disse, saber em qual realidade esses encontros estarão sendo feitos, não é? Mas há sempre um apelo, primeiro, de constatar a realidade daquele encontro, rezar aquela realidade a partir da palavra de Deus e depois tirar atitudes práticas, o que a comunidade pode fazer, seja pessoalmente, seja na família, seja na comunidade. Então sempre há esse apelo à prática, porque sem isso nossa fé seria estéril, não é? Então a fé e a prática traduz, aí na proposta dos encontros, aquilo que a campanha da fraternidade quer de fato nos oferecer. Seja um tempo de oração, de jejum, de penitência, mas que tudo isso nos leve a uma prática. O tempo quaresmal é o tempo da prática da fé, de olharmos a nossa vida, do nosso cultivo da fé, o que mais nós podemos traduzir na nossa vida aquilo que nós rezamos, aquilo que nós acreditamos. Então, em cada encontro, há sim esse apelo. Por exemplo, deste ano, o apelo a alargar os nossos laços de amizade. Como eu disse, dar o passo para a amizade social. Então, será que nós conhecemos quem são os nossos vizinhos? Não seria interessante conhecê-los? Será que nós conhecemos um pouco melhor a vida do nosso povo na nossa cidade? Eu estou fechado só na minha realidade em que eu estou, não é só no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, alargar um pouco esse olhar e alargar também o coração, ou como se diz, alargar a tenda, o profeta Isaías traz para nós, é uma atitude prática que deve aí acompanhar todo o nosso caminho quaresmal. E foi aí que eu busquei colocar em cada encontro, sempre constatar uma realidade, rezar essa realidade a partir da palavra de Deus, do ensinamento do magistério da Igreja, e depois tirar implicações práticas para a nossa vida de fé. Padre Jean Paul, são 60 anos de promoção da fraternidade no tempo quaresmal que a Igreja no Brasil leva às nossas comunidades durante esse tempo da campanha da fraternidade. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco para nós sobre
as ideias presentes ali no cartaz da campanha. Por que eu digo isso? Porque é um cartaz profundamente representativo. Já demonstra a amizade do ponto de vista da reunião das pessoas, né? Já vence essa distância a qual nós já quase estávamos nos acostumando imposta por conta da própria Covid. Agora podemos nos encontrar de forma mais fraterna e presencial, sem a ilusão de construções de relação do ponto de vista digital. Mas como o senhor poderia nos falar sobre a mensagem aí do cartaz da campanha, o que está ali representado, os elementos que eles são, digamos, artísticos, né, para a nossa comunidade? O senhor já faz uma primeira leitura muito interessante e muito fiel àquilo que nós desejamos com o cartaz. Queríamos exatamente isso no primeiro passo da confecção do cartaz, representar a volta ao convívio social tão necessário. Convívio social que para nós se realiza na casa. O ambiente vital do cartaz é uma casa, mas uma casa aberta a todos, e não uma casa fechada apenas a alguns. Essa casa é a imagem da casa comum, é a imagem do nosso mundo, né? Do oikos grego, onde todos são habitantes dessa casa comum. E essa relação se dá no nosso cartaz ao redor de uma mesa, porque é da nossa cultura. Nós gostamos de nos encontrar ao redor da mesa. É ao redor da mesa que nós alimentamos e celebramos a nossa amizade e ampliamos o espaço do nosso convívio social. Ao redor desta mesa, nós encontramos uma diversidade de personagens. Há criança, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, pessoas com deficiência, gestantes, brancos, pretos, indígenas, até mesmo um cão representando os outros animais da criação, nesta diversidade harmoniosa. As pessoas se tocam, as pessoas se olham, e uma personagem chama-nos a atenção, o Papa Francisco. O Papa Francisco, ao redor da mesa, como um de nós, conosco, convivendo conosco, mas com uma capacidade extraordinária de erguer o seu olhar e falar a toda a humanidade. É o Papa Francisco quem nos propõe a amizade social. No cartaz é como que se ele nos lembrasse: vós sois todos irmãos e irmãs. O centro do cartaz é uma mulher grávida. A vida está no centro. A vida ocupa o centro da nossa preocupação nesta casa comum. Em cima da mesa, uma dieta que não é a nossa. Nossa dieta seria outra sobre a mesa da amizade. Mas sobre a mesa do cartaz está a dieta mediterrânea, a dieta de Jesus no seu tempo. 5 pães, 2 peixes, vinho, azeite, uvas, romãs. A dieta que Jesus comeu com os seus discípulos. Para que nós nos recordemos, diante desta mesa da nossa amizade, que há uma mesa que transcende a nossa amizade e celebra a nossa amizade com Deus e a amizade de Deus conosco, a mesa da Eucaristia. Ela também quer estar aqui representada. No cartaz há 2 janelas, uma janela urbana e uma janela rural, para que a amizade social também se estenda a todos os ambientes da nossa convivência, abrindo-se à sociedade, àquela sociedade que está fora da nossa casa. Por fim, lá embaixo no cartaz está a data da Coleta Nacional da Solidariedade, para que nós não nos esqueçamos, neste ano, no dia 24 de março, Domingo de Ramos,
mas também já nas missas vespertinas do dia 23 à tarde. Perfeito. Eu quero aqui agradecer aos nossos convidados, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Padre Anísio, muito obrigado pela oportunidade, agradeço também a sua disposição em falar conosco e em escrever mais uma edição do CF em Família, esse subsídio dos missionários redentoristas da Scala Editora. Obrigado, Padre. Eu agradeço também o convite e que sejamos todos figuras de comunhão, como foi São Francisco de Assis, que o Papa retoma em Fratelli Tutti, e que sendo figuras de comunhão, que nós possamos romper aí com toda a polarização, com todo o ódio que nós estamos vendo na nossa sociedade e, de fato, vivemos a fraternidade e a amizade social na nossa sociedade, no nosso mundo de hoje. Muito obrigado e desejar uma boa e Santa Quaresma a todos. Amém. Padre Jean Paul, muito obrigado ao Senhor pela oportunidade que nos dá dessa conversa, dos esclarecimentos, lembrando do nosso compromisso de viver toda a Quaresma, a campanha da fraternidade e da coleta da solidariedade no dia 24 de março de 2024, domingo de Ramos. Obrigado, Padre. Muito obrigado ao Senhor e a toda a rede Pai Eterno de comunicação, como a todos os missionários redentoristas, quer seja na televisão, quer seja na editora, na Scala. Obrigado, Padre Anísio, por esta companhia e pelo seu trabalho na confecção dos encontros e desse material rico, tão utilizado no nosso país para a campanha da fraternidade. Essa oportunidade de conversarmos aqui, de partilharmos, realiza aquilo que somos, irmãos e irmãs, no projeto de um único reino. Muito obrigado. Nós que agradecemos e o meu agradecimento também a você que acompanha o conhecimento da fé aqui na TV Pai Eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, até a próxima semana com mais uma edição do Conhecimento da Fé.